Recentemente eu estava procurando alguns livros sobre liturgias do culto, né? E me deparei com esse material aqui, excelente, olha só, da editora Pronobres. Adoração Cristocêntrica, o culto moldado pelo Evangelho, de Bryan Chapell. É um livro que a Pronobres lançou recente, ano de 2024, vai fazer 2 anos agora, né? E que cobre de uma forma muito ampla e muito boa o histórico dos cultos reformados. Então, por exemplo, começa mostrando o Evangelho como uma estrutura do culto, como sendo algo que sempre moldou aí as liturgias, né? Aí mostra a história católica romana, os elementos que o catolicismo romano incluiu na sua liturgia, a história de Lutero, aquilo que Lutero entendeu, as modificações que Lutero fez nas suas liturgias, a história de Calvino, da mesma forma, aquilo que Calvino viu e entendeu, a história de Westminster, a história moderna, ou seja, como que igrejas modernas têm trabalhado as suas liturgias e as diferenças entre elas e tal. E aí traz aqui missão do culto cristocêntrico, aspectos do culto cristocêntrico, componentes do culto cristocêntrico, tudo isso na primeira parte. Na segunda parte, então, ele se volta para uma questão mais prática e não apenas histórica, chamada aqui Recursos para o Culto Evangélico, onde ele traça aqui alguns modelos, alguns elementos que necessariamente precisam estar no culto para ser um culto, então, de fato bíblico, um chamado à adoração, afirmação de fé, uma parte para a confissão de pecados, há uma discussão sobre a certeza de perdão, com o medo, né, que se tem de que quando um pastor, então, afirma o perdão de pecados, se não está se assemelhando àquilo com o que o clero romano faz, entendendo que detém aí o perdão ou não dos pecados, mas ele mostra que apresentar que a escritura sagrada fala sobre o perdão de pecados e apresentar isso na hora do culto, nada tem a ver com a confusão que a igreja romana faz. Rubricas vai explicar o que é aqui, componentes históricos, a história e a prática da leitura bíblica, apresentando que é interessante um culto, então ter também a leitura bíblica, a leitura corrente da Bíblia aí. Traz aqui também alguns exemplos de sermões cristocêntricos e tal, bênçãos, modelos de culto com ceia e estilos musicais. É bem interessante, pessoal, bem interessante, achei bem completo, eu acho que atende bem a essa proposta de um culto então voltado para Deus, um culto de fato cristocêntrico. Fica aqui então a minha dica desse material excelente da editora Pronobres.